O nosso mundo está repleto de figuras históricas com grande importância para a sociedade atual. Entretanto, sabemos que uma história é uma ciência que sofre bastante devido em muitos casos haver falta de documentação sobre determinado acontecimento ou pessoas. E é nessa penumbra que escritores brilham, recebendo uma licença poética para criarem as histórias que quiserem. Este sendo o caso de Miyamoto Musashi, o maior espadachim das eras. Muito se discute sobre a veracidade dos feitos de Musashi, então Takehiko Inoue se aproveitou para criar o seu mangá nomeado de Vagabond. Publicado na Seinen Morning, Vagabond conta a história do jovem Shimen Takezo, que viria a se tornar Miyamoto Musashi no futuro. Um rapaz que almeja se tornar o guerreiro mais forte e obter o tão almejado título de Invencível sobre o Sol, assim superando seu próprio pai. Para alcançar o seu objetivo, ele e seu amigo Matahashi partem para a batalha de Sekigahara. Ambos fizeram isso para se tornarem samurais e para que o objetivo de Takezo enfim se completasse. Ambos formam uma dupla no mínimo curiosa. Takezo sempre se mostrou apto ao combate, sendo capaz de derrotar adultos mesmo ele sendo meramente uma criança, sendo conhecido como o demônio pelas pessoas da sua aldeia. Enquanto isso, Matahashi é o típico personagem mais amedrontado e que volta e meia tem que ser protegido por alguém. Entretanto, os dois compartilham o mesmo objetivo, que é se tornarem guerreiros poderosos. Porém, o caminho desses dois companheiros iria vir a se separar, já que ambos os personagens têm características completamente diferentes. O Takezo, nesse momento da história, é alguém completamente biruta da cabeça, sério. O cara é, muito dodói. Sendo um indivíduo agressivo, que está sempre disposto a lutar, algo que veio diretamente da relação com seu pai. Aquele que se autotitulava como invencível sobre o céu. E era tão bitolado com essa ideia que ele considerava o próprio filho uma ameaça contra esse posto dele. Enquanto isso, o Matahashi estava descobrindo que existia coisa muito mais legal do que lutar. Após um confronto contra um grupo de bandidos, Takezo descobre que seu amigo de infância havia fugido. E o que mais me impressiona é que, apesar dessa personalidade explosiva, o Takezo não cria rancor pelo Matahashi. Na verdade, ele foi bastante compreensivo sobre isso. E como um bom amigo, o Takezo foi até o seu antigo vilarejo avisar para a família do Matahashi que ele não ia voltar tão cedo. Só que ninguém acredita nele, já que a sua fama não é uma das melhores, em que os moradores afirmam que Takezo é uma espécie de demônio, o que resulta na prisão do Takezo, com muitas mortes durante esse processo. Nesse momento que finalmente somos apresentados a um personagem que, na minha opinião, é tão importante na obra quanto o nosso protagonista, o monge Takuan Sohu. Esse é um monge que sempre dá as caras quando o Takezo está passando por algum desafio psicológico, lhe passando um pouco de sua sabedoria através de frases enigmáticas, que tanto o Takezo quanto o leitor têm muita dificuldade de entender. Nesse momento da história isso não é diferente, pois enquanto Takezo ficou pendurado naquela árvore gigante, deixado para morrer e ser devorado pelos corvos, o jovem Shimen Takezo refletia sobre seu objetivo de se tornar invencível sobre o sol. Com a morte que ele estava fadado a ter, era extremamente vergonhosa para um guerreiro, já que ele almejava morrer em combate, chegando ao ponto de implorar o Takuan para que ele desse fim à sua vida. Até que o monge lhe faz a primeira grande reflexão da obra. Escuta só esse barulho? É como se eles estivessem dizendo morra, morra, né, Takezo? Então você quer morrer honrosamente? Morrer como um guerreiro? Você está sendo egoísta. Cada pessoa que você matou tinha uma vida própria. Seja essa vida abençoada ou não. Todos nascem nesse mundo. As pessoas crescem. Algumas pessoas têm família e outras são sozinhas. Alguns se casam, alguns possuem filhos jovens, alguns possuem animais de estimação, algumas pessoas possuem esperanças e sonhos grandiosos. Outros não têm ambição alguma. Você deu um fim neles, Takezo. Você os matou. O que te dá o privilégio de morrer quando e como quiser? Uma morte honrosa? Quem você pensa que é, Takezo? Você tira a vida dos outros pelo bem da sua própria sobrevivência. E agora quer morrer honrosamente. Você só está sendo egoísta. Uma chuva doce. Deus não permitirá que você morra queimado pelo sol. Deus não é tão clemente a esse ponto.
Isso foi um completo tapa na cara do Takezo, que entra em um pesado conflito interno, já que afinal não sabia o certo do porquê de ter esse objetivo de ser o mais forte. Se era por causa de seu pai e das pessoas que o odiavam, ou até mesmo por causa de um orgulho próprio. A única coisa que restava para o filho do demônio era a morte. E assim foi feito. Naquele dia, Shimen Takezo morreu. Em meio à sua crise, Takuan impede Takezo de se desviver, ao mesmo tempo que questiona ao mesmo se uma vida como aquela, repleta de raiva e matança, valeria a pena. E a resposta era que não. Então naquele dia, no topo da colina do vilarejo Miyamoto, Shimen Takezo morre, ao mesmo tempo que Miyamoto Musashi nasce. Pra mim é aqui que a história de Vagabond realmente se inicia. Takehiko Inoue foi um mestre a nos introduzir como será o seu mangá. Ele usa da sua arte sem igual para nos transmitir um sentimento único, que varia de leitor para leitor, já que cada um pode enxergar a subjetividade de seus desenhos de maneiras distintas. A carga emocional que ele consegue transmitir, não só durante a batalha, mas também em momentos de diálogo, chega a ser assustadora. Nesse momento, a reflexão de Takuan serve para nos mostrar que Musashi não é o herói da história. Por mais que seus feitos pareçam ser épicos, no fundo ele é um assassino, que tira a vida de outras pessoas em busca do seu próprio objetivo, que diferente de muitos outros protagonistas não é algo nobre, como salvar o mundo ou sequer proteger alguém próximo. Ele só quer provar a própria força e se tornar invencível, e como muitas vezes ele irá abandonar aqueles que o amam em busca de seu sonho. Eu acabei evitando falar sobre um personagem específico enquanto eu contava sobre o prólogo da história, mas que é muito importante para o desenvolvimento do Miyamoto. Essa personagem é a Otsu. Ela era uma jovem que era noiva do Matahashi, mas que também se separa dele depois do Musashi revelar que o Matahashi havia trocado ela por outra. Tadinha, tão nova e já tá sentindo o peso do chifre. Só que lá no fundo do seu coração, a garota sempre foi apaixonada pelo Musashi. Ou melhor, pelo Takezo. Musashi, por sua vez, sempre evitou ela, já que ele mesmo não entende seus próprios sentimentos e acredita que levar ela na sua jornada seria uma espécie de peso. Só que ao decorrer da história, ele começa a perceber que na verdade ele também nutre sentimentos por ela. Só que ele sempre evita isso, já que seu amor por aquela mulher entra em conflito direto com sua ambição, já que Miyamoto Musashi não poderia colocar-se em batalha enquanto tinha uma esposa ao seu lado. Então, se ele tinha que decidir entre um desses dois caminhos, Musashi seguia pela trilha do seu ego. Cada um pode interpretar o sentido de uma obra e o que o autor quis passar de uma maneira diferente. E pra mim, Vagabond é sobre sonhos, e como que muitas das vezes eles são apenas ambições fúteis, as quais nos tornam cegos. O que fortalece ainda mais esse meu pensamento são os acontecimentos do arco Yagyu. Aqui Miyamoto Musashi percebe que para se tornar o invencível sobre o sol, ele deve então matar aquele com esse título. Sekishusai Yagyu, o mestre samurai do clã Yagyu, já que ao pôr fim à vida dele, poderia cumprir a sua ambição. Ao adentrar o castelo e encontrar Sekishusai, se depara com o mesmo numa situação lamentável, em que a velhice já tornava seu corpo um objeto frágil e indefeso, que poderia ser facilmente quebrado. Mas apesar da sua situação, o mestre Gyu parecia tranquilo e relaxado, mesmo diante do perigo, portando como sua única arma um mero coçador de costas. Que diferente do pai de Musashi, que temia tanto perder o seu título de invencível que não baixava a guarda nem mesmo quando ia dormir. A oportunidade de se tornar o mais forte estava ali, e bastava apenas brandir aquela lâmina. Porém, quando Musashi menos esperava, se viu completamente imobilizado contra aquele idoso à beira da morte. Sem entender o porquê de não conseguir atacar Sekijusai e Yagyu, Musashi entra mais uma vez em um conflito contra si mesmo. Invencível. Ser invencível. Apenas uma palavra. Isso é apenas uma palavra. Ok, isso aqui foi o cinema absoluto. O que Yagyu tenta dizer a Musashi naquele momento
é que o status de invencível que Musashi tanto busca não passa de um mero título sem qualquer significado, e se obcecar por isso tornaria sua vida em algo miserável, como a de seu pai, qual estava constantemente inseguro e furioso tentando manter o seu título de invencível. Se trouxermos isso para o nosso mundo, podemos perceber como inúmeras pessoas têm objetivos banais, como conseguir mais dinheiro ou obter mais coisas materiais. Eu entendo plenamente a importância do dinheiro na nossa sociedade capitalista e como as pessoas, por não tê-lo, passam por situações precárias. Mas quando você para pra pensar, não é o dinheiro em si que deveria ser tão valorizado como é nos dias de hoje, em que aos poucos vem se tornando praticamente um deus da modernidade, mas sim as coisas que ele pode nos proporcionar, como passar mais tempo com aqueles que gostamos ou ter a possibilidade de fazer o que nos dá prazer. Afinal, é como o Fábio Braza uma vez disse, não vê que seu dinheiro é como essa flor, um pedaço de uma árvore morta, que você ainda crê que tem valor. Isso tudo que eu falei é apenas uma parte da filosofia que Vagabond consegue nos proporcionar, aquilo que temos que refletir por bastante tempo para entendermos. Mas até mesmo na zona mais superficial do mangá, ele é algo deslumbrante. Inoue é simplesmente um gênio da arte, pois os quadros de seus mangás não são apenas visualmente incríveis, mas também têm a capacidade de transmitir uma carga sentimental impressionante, trazendo um peso ainda maior para cada cena, principalmente para os combates. Em cada golpe tem o seu valor, e nós, meros espectadores de tais guerreiros, somos capazes de absorver e sentir cada ferida. Chega a ser assustador como os desenhos são tão bem detalhados e são capazes de transmitir o dinamismo e ferocidade de uma batalha de samurais, em que a sua vida pode ser ceifada em questão de instantes, caso tome alguma decisão errada, nos fazendo refletir sobre o quão sangrentos são esses embates que achamos incríveis e maneiros. Na minha opinião, o Vagabond é um mangá que você necessita de tempo para ler, já que se você pegar ele e consumir de maneira rushada muitas coisas que o autor quer contar, pode acabar passando batido durante a leitura. É como se o mangá esperasse o momento certo para que outro leitor possa encontrar a sua história. Eu desde sempre fui um grande fã de histórias de samurai, e conforme eu ia entrando mais na comunidade dos animes, mais eu ouvia falar sobre Vagabond, e foi uma paixão que eu demorei um pouco para desenvolver, já que pra mim o ritmo da história é um pouco lento, e o verdadeiro ouro do mangá não está nas suas lutas, que não são ruins, muito pelo contrário, elas são muito boas, mas o brilho real é as mensagens por trás da narrativa, que faz a gente ficar pensando nela por mais tempo, mesmo após o fim da leitura. E também o desenvolvimento do Musashi, como ele é um personagem completamente diferente no início e no fim da história, é algo simplesmente incrível, mano. Esse pra mim é o meu desenvolvimento de personagem favorito. Sério, acho que é o melhor que eu já vi na ficção. Bom, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E antes de finalizar, eu só queria dar um recado. A gente tá quase chegando em 1000 inscritos e eu estou muito feliz com essa marca, vocês não têm noção. É um bagulho que eu nunca alcancei em toda a minha história do YouTube. Eu ficaria muito feliz se a gente conseguisse bater essa meta. E como eu tô sem uma criatividade pra fazer algo legal, assim, pra vocês, assim, que seja tipo, eu vou fazer um perguntas e respostas. E é isso. Você pode deixar aqui no comentário ou no meu post da aba comunidade, que eu acredito que é quase 100% a chance da sua pergunta aparecer. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa um comentário aí embaixo que me ajuda muito a melhorar o conteúdo do canal. Se inscreve para receber todas as notificações e é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Boa noite.